O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se não me falha a memória, é a terceira vez que nós temos a oportunidade de ouvir essa mensagem que o Senhor nos transmite como um convite. Esse evangelho no qual ele diz que mãe e irmãos dele são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É um convite, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos faz. É uma exortação a não nos comportarmos de maneira indiferente diante da palavra. A palavra tem o poder de tocar o mais profundo do nosso ser, e nós precisamos permitir que isso aconteça. Porém, nós temos que lembrar também daquela outra narração do Evangelho, onde Jesus fala dos vários tipos de terreno. A semente que é lançada à beira do caminho, a semente que é lançada no terreno pedregoso, a semente que é lançada num lugar onde tem espinhos e a semente que cai em terra boa. Então, nós poderemos muito mais eficazmente entender o que Jesus quer nos falar hoje, se nós por um momento pensarmos que tipo de terreno eu sou. Vocês lembram que a semente lançada à beira do caminho eram aquelas pessoas que acolhiam a palavra, mas não davam muita importância. O diabo vinha e levava embora aquele pouco que tinham conseguido entender. A semente que caiu no terreno pedregoso era aquele tipo de pessoa que acolhe, faz aquela alegriazinha no momento, mas quando a semente começa a germinar, não tem como alcançar a terra. Por quê? Porque são pessoas sem consistência, que não se esforçam, que não estão minimamente ligados em crescer espiritualmente. O outro terreno com os espinhos são aqueles que, na hora de acolherem a palavra, acolhem, mas depois deixam de lado e tudo aquilo fica abafado pelos problemas, pelas dificuldades, pelas lutas do dia a dia, e o espinho impede. Mas tem um terreno bom, e nesse terreno a semente produz fruto, 30, 60, 100 por uma semente. Vamos pensar por um momento a beleza de nos tornarmos um terreno bom, um terreno fértil. E de que maneira nós podemos nos tornar um terreno fértil, queridos irmãos e irmãs? Se nós permitirmos que o Espírito Santo haja em nós. Mas para que o Espírito Santo haja em nós, nós temos que fazer um esforço muito grande para renunciar tudo aquilo que não condiz com Deus. A maldade, a fofoca, a inveja, a rivalidade. E aí nos lembramos do Evangelho do domingo passado, onde Jesus falou claramente
do perigo que é o perigo da inveja ou o perigo da vaidade. Os discípulos estavam discutindo lá no caminho, estavam discutindo entre eles para saber quem deles era o maior. E aí Jesus tomou uma criança, colocou no meio deles e disse: se alguém quer ser o maior, seja o servo de todos. Todo aquele que acolher um desses pequeninos é a mim que acolhe, e quem acolhe a mim, acolhe ao Pai que me enviou. Essa é a grande lição que Jesus nos transmite, queridos irmãos e irmãs. Acolhamos. Não deixemos que as coisas passem na vida da gente de qualquer maneira. Renunciemos a toda maldade. Quando a gente olha para uma pessoa e sente ódio, é sinal de que o Espírito Santo não encontra lugar na gente. E o prejudicado quem é? É a própria pessoa. Sou eu mesmo. Porque quem perde sou eu. Deus não perde nada, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo infinitamente bom, Ele continua sendo misericórdia infinita, Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua sendo o Senhor do universo, Ele continua sendo eterno. Quem perde sou eu, porque o motivo pelo qual eu vim aqui na terra, o motivo pelo qual cada um de nós veio aqui, foi para progredir. Ninguém veio para ficar do mesmo jeito. E nós temos que progredir sempre e em coisas mais perfeitas. Santo Antônio Maria Zacaria, fundador da nossa congregação, dos Padres Barnabitas, ele diz: nós temos que progredir sempre e em coisas mais perfeitas. O que significa? Que nós temos que procurar sempre o melhor para nós. Quando nós alimentamos ódio, revolta, vontade de vingança no coração, nós estamos impedindo que o Espírito Santo haja em nós e não nos tornamos filhos de Deus, irmãos e irmãs de Jesus. Porque quem ouve a minha palavra e põe em prática é para mim, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, é esse que tem que ser o nosso esforço de cada dia. Essa deve ser a nossa motivação maior. Nós estamos vivendo o tempo da nova e eterna aliança. E tem uma diferença muito grande quando nós comparamos o Antigo com o Novo Testamento. É uma continuidade, porém o Novo Testamento é muito mais perfeito. É muito mais seguro. É muito mais profundo. Por quê? Porque é o próprio Deus que nos fala. É Jesus Cristo que se revela para nós. Ele fala dele mesmo. Não são os outros falando dele como no Antigo Testamento. Ele que fala dele. Então nós temos que ter uma coragem muito grande de começar a ler o Evangelho e amarmos o Evangelho, porque o Evangelho é o coração de tudo. Os 4 Evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos e João. Nós temos que ter o nosso coração voltado para esses 4 livros e aprender tudo o que nós precisamos para a nossa vida lá. Porque disso depende a nossa realização. Nós não conseguiremos ser pessoas realizadas se nós não crescermos no conhecimento das coisas de Deus. Às vezes eu fico preocupado quando a gente olha por aí, as pessoas voltando e colocando o Antigo Testamento num lugar que ele já não tem mais. Sabiamente, São Tomás de Aquino, quando compôs o hino do Tão Sublime Sacramento, e a gente canta de vez em quando o Tão Sublime Sacramento, sabiamente São Tomás de Aquino disse: pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Daí toda a diferença. Por isso é que nós somos cristãos. Viu? Aqui e acolá nós observamos alguém que tenta buscar coisas que já não fazem mais parte dessa caminhada. Um exemplo, o sábado. Aqui e acolá tem alguém levantando polêmica sobre a questão do sábado, que
O sábado, eu digo sim, mas Jesus não ressuscitou no sábado. Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. Ele mesmo disse que ele iniciava ali a nova e eterna aliança quando celebrou a última ceia e a primeira missa com os seus discípulos. Então tem todo um ensinamento que nós devemos aprender, e nós só aprenderemos se nós realmente mergulharmos na palavra, se nós fizermos aquilo que ele nos diz hoje: ouvir e pôr em prática. Ouvir e pôr em prática. É essa a missão que nós temos que ter, queridos irmãos e irmãs. Eu fiquei muito feliz, muito impressionado, quando vi o livro das peregrinações em preparação ao Círio, com reflexões belíssimas da palavra de Deus e dos documentos da igreja, muito bem preparado. Eu espero que todas as pessoas que tiveram oportunidade tenham feito uma boa reflexão naquele livrinho, porque ensinamentos muito bons. Que nós tenhamos esse empenho, cada um de nós, pensando mesmo no nosso bem, que nós tenhamos o empenho de crescer cada vez mais e em coisas mais perfeitas, nos tornando cada dia mais intimamente unidos a Jesus, ao ponto de sermos de fato irmãos e irmãs dele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.